Uma palavra pode mudar a forma como você se comunica e te ajudar a se conectar verdadeiramente com as pessoas. Mas calma aí, eu não estou falando sobre a palavra que você vai usar quando você estiver conversando com as pessoas, mas sim sobre a palavra que você vai usar quando você estiver conversando com você. E isso acontece antes mesmo de você se comunicar, antes mesmo de você se expor. Eu sou Guilherme Constâncio, mentor de comunicação, e antes de mais nada, o que é uma boa comunicação? Será que a boa comunicação é quando você se comunica e comunica a sua mensagem de forma clara para as outras pessoas te entenderem? Ou será que a boa comunicação é quando você utiliza palavras bonitas, robustas, que até elevam a sua credibilidade? Será que a boa comunicação é utilizar o seu corpo de uma maneira com postura, com gestos que mostram para as pessoas o quanto você está confiante? O que seria, então, essa boa comunicação? Antes de responder essa pergunta, vamos ao contrário. O que é uma comunicação ruim? Uma comunicação péssima? Quando você se comunica mal, o que você está fazendo de errado? Bem, a comunicação péssima é quando você comunica o que você quer comunicar. Isso significa, vem algo à sua cabeça e você apenas fala, sem a preocupação com o que o outro vai entender. É quando você comunica o que você quer sem respeitar o que o outro quer ouvir. E muitas vezes o que você quer comunicar pode agredir o outro. O que você quer comunicar pode ser tão complexo e difícil de entender que o outro não vai entender nada do que você está falando. A péssima comunicação, que o resultado final é não ser entendido, é quando você comunica o que você quer. Essa palavrinha, quer, não é uma palavra que nós aceitamos na comunicação. O ideal é comunicar o que você pode. E é essa palavra que muda tudo. A boa comunicação é quando você comunica o que você pode. Isso significa comunicar aquilo que você escolheu comunicar com base no que o outro pode ouvir. E para isso você precisa fazer um exercício, que pode parecer fácil, mas não é tanto assim. Esse exercício significa conhecer o seu público. É nada mais do que planejar o que você vai falar de acordo com o seu público. É sobre entender quem é o seu público. E como que você pode conhecer o seu público, a sua plateia? As pessoas estão ali para te ouvir. Em primeiro lugar, entendendo qual é o nível intelectual delas sobre o assunto que você vai falar. Essas pessoas conhecem sobre esse assunto? Essas pessoas dominam esse assunto? Qual que é o nível que elas têm de conhecimento sobre esse assunto? Elas dominam muito sobre esse assunto a nível técnico, então você pode falar de forma técnica com elas. Ou elas não dominam nem um pouco sobre esse assunto, e se você entrar em detalhes vai ser muito difícil de ouvir. Vai ser muito difícil de entender. Vai ser muito difícil de compreender. Agora, mais do que o nível intelectual, qual que é o nível cultural dessas pessoas sobre esse assunto? Isso está no dia a dia delas. Elas sabem, na prática, como acontece o que você quer dizer para elas. Elas têm exemplos sobre isso. Qual que é a idade dessas pessoas? Onde essas pessoas moram? Será que vale a pena falar algo sobre a região em que essas pessoas moram para se conectar com elas? Veja, quando você entende que a boa comunicação é sobre o que você pode comunicar, você, dentro do seu repertório, das suas inúmeras histórias, exemplos, conteúdos para serem falados, você passa a selecionar aquilo que faz mais sentido comunicar. Já que a boa comunicação é o que você pode, então vale a pena escolher. Porque se você comunicar algo que não pode comunicar, você não vai se conectar com o seu público. Se você comunicar algo que você pode comunicar, você pode se conectar com o seu público. Essa palavrinha muda tudo. E essa palavrinha tem que estar na conversa sua com você mesmo antes de se comunicar. E aí que nós entramos no último assunto desse vídeo, que é sobre as conversas que você tem contigo antes de se comunicar. E veja, na prática, a gente pode chamar isso de pensar antes de falar. Quantas vezes na vida você reagiu a uma pessoa, até respondeu aquela pessoa de maneira grosseira, porque você nem pensou antes de falar, você apenas respondeu. Respondeu o que você queria responder naquele momento. Naquele momento, talvez não deu muito certo aquela discussão, talvez você pode ter se chateado com a pessoa, ou o contrário, você pode ter até perdido aquela amizade ou aquele relacionamento. Agora, pensar antes de falar exige, em primeiro lugar, autocontrole, exige paciência, mas pensar antes de falar é a melhor coisa que você faz por você mesmo na sua comunicação. E o que você tem que pensar sobre o seu público? Com quem você está se comunicando? De acordo com esse pensamento, com quem você está se comunicando, o que você pode comunicar para essa pessoa? Essa palavrinha muda tudo. Pode. E isso é sobre planejamento na comunicação. Aliás, a gente fala muito sobre planejamento na nossa plataforma Universidade da Comunicação. Tem formas de planejar a sua comunicação. E é muito mais profundo do que você imagina. Mas, se você já entendeu que pensar antes de falar é importante, fazer o que eu te ensinei nesse vídeo já vai te ajudar muito nas suas próximas conversas. E veja,
você conversa o tempo todo com as pessoas. Você está o tempo todo se relacionando com as pessoas, dia após dia. Se você se dedica segundos antes de falar para pensar no que pode falar, a sua vida, o seu dia, a sua comunicação vai mudar. E você vai atingir o seu principal objetivo, se conectar com as pessoas. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like nesse vídeo para que ele possa chegar até mais pessoas. Compartilhe com as pessoas ao seu redor e se inscreva no canal, porque aqui nós temos muito mais conteúdos para tornar a sua comunicação muito mais influente.